Olá, tudo bem? Nesta videoaula abordaremos a atividade 2 do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2 do 7º ano, que está na página 21 e tem como título Analisando o trecho de uma narrativa de aventura. Nesta atividade, leremos um trecho do conto de aventura do livro Nuno Descobre o Brasil, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Antes disso, quero destacar para vocês que quando estamos lendo um livro, observamos diferentes tipos de personagens que participam da história. Essas personagens podem ser protagonista, que é a personagem principal. O enredo da história está baseado na personagem principal, que é o herói da história. O antagonista, que é a personagem que se opõe ao protagonista, indo contra ela, né, de alguma maneira, que é o anti-herói da história. E também há as personagens secundárias, né? São as personagens que participam da história, mas a trama não é baseada nelas, embora também sejam de fundamental importância para o desenvolvimento do enredo. Sabendo disso, vocês lerão todo o trecho do conto de aventura que está na página 22 e 23 e depois preencherão este quadro. Percebam que há uma lista de personagens do conto. A tarefa de vocês, então, será escrever qual tipo de personagem é cada uma delas, explicando a sua resposta. Só para dar um exemplo, o Nuno, que é a primeira personagem que vocês terão que classificar aí. Vocês terão que escrever se o Nuno é um protagonista, antagonista, primário ou secundário e explicar, né? O Nuno, por exemplo, é protagonista da história, né? Visto que a história gira em torno dele. O próprio título recebe o nome dele, não é mesmo? Nuno Descobre o Brasil. No caso do texto Nuno Descobre o Brasil, nós temos um narrador personagem, porque ele não apenas narra a história, mas também participa dela. Nas narrativas, quem narra a história pode também participar dela, que é o caso do narrador personagem, ou apenas contá-la, como é o caso do narrador observador. No conto que vocês lerão nesta atividade, percebam que o narrador ele é personagem, visto que ele também participa da história, né? Ele narra esse conto em primeira pessoa. Observem esse trecho que eu retirei do conto. Eu estava nervoso e até falei para a rolha. Se o plano der errado e Amaro tomar a nau, quero que saibas que a minha amizade por ti é imensa, como tu. Então, por meio da leitura deste parágrafo, percebemos também que o autor optou por introduzir as falas das personagens através das aspas e não usando os verbos de dizer, dois pontos, travessão. Outro aspecto interessante de notar é que certas palavras que a protagonista usa, entre as outras personagens, são palavras que caracterizam a época em que se passa a história, que é a época de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Palavras como nau, pronomes como ti, tu, que são palavras que nós não usamos mais no nosso dia a dia. Outra coisa que gostaria que vocês observassem é como o Nuno se refere aos povos originários, né? Que aqui estavam quando os portugueses chegaram no Brasil. Reparem, os selvagens nos seguiam e demonstravam respeito pela nossa religião, né? Nós conseguimos perceber como os indígenas eram tratados, né, de forma desrespeitosa pelos homens brancos, como se fossem animais que precisavam ser domesticados, catequizados, pois eram considerados selvagens, sem cultura e sem religião. E a gente sabe que os povos indígenas têm sim cultura, têm as suas crenças, né? E também diversas línguas e costumes.
Então, leiam o texto na íntegra, respondam as questões de interpretação e se quiserem saber mais sobre as questões indígenas, acessem o site de Daniel Munduruku, que está aí na seção para saber mais do caderno Trilhas de vocês. Obrigada pela atenção e bons estudos!